Fala galera, boa noite, mais um Tio Talk com Alan Lute aqui pela TV Flórida e pela Amazon. E a nossa convidada de hoje é super especial, minha amiga do coração, a grande atriz Raquel Nunes. Fico preocupada com aquelas pessoas inocentes expostas no meio do tiroteio, sem o menor tipo de proteção, sem ter pra onde ir. Doutora, eles estão acostumados. Tiro em favela é rotina. Deixa pra lá. Deixa esse maluco pra lá. Mesmo assim, eu gostaria muito de ir até lá dar uma olhada. Tudo bem, Kel? Como é que você tá? Tudo bem, eu tô bem, e você? Tudo bem, melhor agora que a gente vai falar um pouquinho da carreira, vamos saber um pouquinho das novidades. Sim, é um prazer estar aqui com você, meu amigo. Prazer mesmo. Obrigada pelo convite. Imagina, prazer é nosso estar recebendo você aqui, porque a gente fala, às vezes, no dia a dia, mas a gente não fala detalhes, né, de como está acontecendo as coisas, de como as coisas estão, que o tempo está passando muito rápido. E Oh, às vezes a gente acaba não entrando muito no assunto, né? Aí agora você vai poder contar pra gente, vai detalhar para os nossos telespectadores, para a galera da NET aí, sobre um pouquinho da sua carreira, quais são as novidades, quais são os projetos. E vamos falar um sim. pouquinho de cada coisa aí para o povo estar mais por dentro da vida da atriz. Vamos, vamos, vamos. Todo mundo provavelmente conhece a Raquel de novela. A Raquel também já apresentou, né, Kel? Já apresentou pela Sport TV, me corrige se eu estiver errado. Tá Ficou quanto certo? tempo, Kel, como apresentadora? 3 anos. Como apresentadora, quanto tempo? 3 anos. É, como atriz venceu, né? Como atriz foi um pouquinho mais É, de tempo, né? a carreira de atriz acabou deslanchando mais, assim. Eu acabei tendo mais aberturas e mais oportunidades na carreira de atriz. Embora, assim, se eu tivesse permanecido no Sport TV, que eu saí por conta de um convite da Globo na época para fazer a novela A Padroeira, que era a direção do Sim. nosso icônico Walter Avancini, né? E saudoso Walter Avancini, excepcional diretor aí da teledramaturgia. Eu saí do Sport TV por conta disso, por conta desse convite. Então, mas eu tenho certeza que se eu tivesse continuado no Sport TV, eu teria trilhado também um caminho bem bacana lá, assim, de jornalismo, de apresentação. Eu já estava indo para a bancada do Sport TV News para começar a apresentar um telejornal do Sport TV. Enfim, foi uma opção minha, uma escolha minha da época, né, de acordo com as minhas visões que eu tinha na época, de acordo com a minha maturidade, de acordo com o que eu enxergava, com o que eu, enfim, não sei se hoje a minha escolha teria sido essa, assim, a gente nunca sabe, né? Mas naquela época foi o que eu escolhi. Então eu larguei lá o Sport TV e voltei para Globo para fazer essa novela. E daí em diante eu não parei mais, né? Assim, como atriz, graças a Deus deu certo a minha escolha, né? O meu dilema, porque foi um dilema na época. Eu lembro que eu entrei na sala do Guilherme Zattar, que era o diretor-geral do Sport TV na época, chorando, assim, falando para ele: ai, Guilherme, recebi esse convite, mas eu amo trabalhar aqui, eu tô numa dúvida, eu não sei o que eu faço, e a gente tem esse contrato, e eu tô tão feliz, e bababá. E ele me acalmou e tal, não, calma. O que você se vê mais fazendo hoje? Foi super paciente, super carinhoso, assim. Ele gostava muito do meu trabalho no Sport TV, mas infelizmente, enfim, ele falou: não, Raquel, tudo bem, vai trilhar o caminho que o seu coração tá pedindo e tá tudo certo. Quanto tempo isso, Kel? Quanto tempo atrás? Estamos falando de Ah, quantos anos? foi 2000 e pouquinho, 2000, sei lá, 2000 e pouco. Tá. Tem um Estamos falando de tempinho. mais de 10 anos aí. Estamos É, falando de mais assim, de 10 anos. Tá. sim. Porque só 10 anos eu fiquei na Record, imagina. Isso foi antes de Record. Foi antes da Record. E você sabe o que é bacana? O que é bacana é o seguinte. Eu que te conheço não vale, né? Que a gente é amigo. Mas você tem uma desenvoltura muito legal. Você fala muito bem. Você atua muito bem. Então, assim, é muito engraçado você parar para ver você fazendo uma novela de época, no caso, por exemplo, Rei Davi, né? Com você acompanhar, por exemplo, A Lei e o Crime. São coisas diferentes, são papéis totalmente diferentes, são épocas diferentes, e a sua desenvoltura, a sua atuação é muito bacana. Então, a diferença de personagem, que é o que nem de um personagem para uma novela de época, para uma personagem da Lei e o Crime, por exemplo, foram épocas diferentes. A sua atuação é totalmente diferente. Então, assim, é muito legal
a sua desenvoltura, ver você apresentando, ver você atuando. E hoje em dia, nós que trabalhamos com isso, não é criticando uma crítica ruim, mas tem muitas pessoas hoje que estão começando e não têm uma entrega 100%. Entendeu? É Sim. muito difícil, né? Você vê hoje, né, essa diferença dessa entrega, né? Sim, sim, porque tem muita gente que, na verdade, que está começando na carreira, mas que não quer estudar tanto, né? Não quer se dedicar tanto, entra para essa carreira com outro tipo de visão e com outro tipo de objetivo, né? Entra querendo ser famoso e não querendo ser artista mesmo, sabe? Existem, obviamente, esses que levam a sério como ofício mesmo dessa geração nova. Existe, claro que existe. Mas a gente vê aí também outros, muitos, que não levam dessa forma, né? Que apenas querem estar em evidência, mas não se preocupam tanto com a fundo mesmo, né? Com o estudo, com o ofício mesmo de ser ator, né? E também, assim, eu acho que tem coisas que vão vindo com o tempo mesmo na pessoa, não adianta. Talvez com o tempo a pessoa vá percebendo, a pessoa vá vendo, vá sentindo a necessidade, né? Enfim, de se aprimorar e de, né? Vai vendo que não sustenta e aí vai buscando, né? Agora me diz uma coisa, na sua opinião, pessoal, você acha que, por exemplo, um ator ou uma atriz, você acha que é um dom, o dom da atuação, ou você acha que a pessoa consegue desenvolver com o tempo, com estudos e tudo mais? O que que você acha? Boa pergunta. Eu acho que, assim, existe um fator importantíssimo que é o dom, que é a sensibilidade, que já é o dom mesmo nato que a pessoa nasceu ali já com aquele, com aquele potencial, né? Com aquela sensibilidade interior, com aquela alma de artista, com aquela sensibilidade de artista. A pessoa já tem um dom, já tem a, a, aquela coisa intuitiva, né? Tem muita gente que começa a atuar e não tem tanta experiência, não tem tanta técnica, e a atuação é magnífica porque é intuitiva, porque a pessoa já nasceu com dom. Isso já é assim, um caminho enorme na frente, se a pessoa já tem o dom. Obviamente, Facilita no existem, estudo. claro, porque o que é a atuação? É você se transportar, é você usar os seus sentimentos, o seu material ali de emoção, né? E colocar para o personagem. Para isso, você tem que ter já a sensibilidade, você tem que ter já uma intuição, né? Então, isso é fundamental para a atuação. Muitos trabalhos que eu fiz no passado, eu fiz intuitivamente. A minha atuação não foi quase com muita técnica, foi mais aquela coisa intuitiva. Mas, obviamente, que com o tempo você vai aprimorando, você vai buscando técnicas, você vai aprendendo um trabalho após o outro, te trazendo experiência, né? E você vai juntando as duas coisas, aí fica perfeito. Quando você consegue juntar o seu dom que você já tem, mais as técnicas, fica perfeito. Você vai estudando, você vai lendo, você vai assistindo trabalhos, você vai, né, se aperfeiçoando. Então, assim, existe o dom, sim, que eu acho, cara, muito necessário, assim, muito fundamental. Eu acho que faz a diferença numa atuação. A pessoa que já tem o feeling, sabe? Que ela já nasceu com aquele. Agora, existem as técnicas que também ajudam muito. Tem muita gente que tem menos dom, mas mergulha fundo nas técnicas e vai embora, né? Desenrola. Enfim, eu acho que as duas coisas mescladas, assim, e cada um tem uma porcentagem de cada coisa, sabe? E cada um vai E se também a achando aí equipe nesse caminho. facilita também, né, Kel? A equipe também que você vai fazer uma gravação, até uma peça de teatro, seja uma televisão, aquela equipe que está com você, ela facilita ou dificulta também, dependendo da tua atuação, né, ali. Em um grupo assim, ou a peça, ou uma novela que você vai fazer, um diretor facilita, um companheiro de palco ali, de elenco, se a pessoa não entrega 100%, você tem que dar 200% em cena, porque daí você tem que atuar por dois, na verdade, né? Então, Sim. tudo eu tô falando disso com você porque você é atriz, é apresentadora. O Brasil conhece a Raquel mais como atriz, porque você fez novelas assim que marcaram, né, muitas.
infância, que eu digo assim, novelas do passado que as pessoas se lembram. Por exemplo, uma que eu assisti na época de escola que eu lembro direitinho de Você, era uma novela que eu era apaixonado. Acho que muitas pessoas, foi até um ápice da Record na época, que foi aonde começou com várias novelas de época, né? Nesse sentido, foi o Rei Davi. É que sua esposa é uma Sim, senhora. Eu avisei que ela era teimosa. É assim que eu curo a teimosia. Agora você é minha. Não, eu não quero ir. Eu não quero ir. Então, Aham. o Rei Davi foi uma novela. É uma novela? Foi uma série, né? Foi um seriado, uma novela? Como que foi? Uma Foi novela uma de época? Foi minissérie. uma minissérie. E assim, como que foi para você? Foi bacana fazer? O que você tem a falar, por exemplo, desse projeto? Muito bacana, foi maravilhoso. Assim, eu sempre gostei muito de fazer época. Na Globo eu já tinha feito novela de época, eu sempre gostei muito de mergulhar numa realidade completamente diferente e distante da nossa, sabe? Você sentir a atmosfera de uma outra época, você poder viver experiências diferentes e distantes, né? A linguagem, tudo, nos proporciona mergulhar mesmo, sabe? E foi maravilhoso. A Rei Davi foi a primeira obra, a segunda obra bíblica da Record, na verdade, né? Isso. E então a Record estava naquela crescente, estava caminhando mesmo assim na teledramaturgia, estava realmente uma fase bem bacana, assim. Eu posso dizer que eu peguei a fase áurea, assim, a fase maravilhosa da Record, assim, da dramaturgia da Record, assim. Peguei aquele começo onde a galera tava realmente vambora, sabe? Querendo crescer mesmo, querendo bater a outra emissora, tal. Tanto que algumas obras que eu fiz lá dentro, nossa, praticamente tiveram algumas que chegaram a bater mesmo a outra emissora, né, a Globo, e foram de grande sucesso. E fazer Rei Davi foi incrível porque eu fiz grandes amizades ali, foi um trabalho de época bíblico, né, que foi um estudo, foi uma conexão, tudo isso conta. Trabalhei com o Spinello, que eu nunca tinha trabalhado com Spin antes, né? Então foi também uma experiência. Ah, não, minto, eu tinha trabalhado com Spin em Bela Feia, antes de Rei Davi, e estava sendo meu segundo trabalho com ele, assim, um diretor que eu nunca tinha trabalhado, e foi maravilhoso fazer a minha rispa de Rei Davi. Maravilha. Agora conta pra gente um pouquinho, por que eu tô falando desses assuntos com você? Porque assim, tem muitas pessoas que nos buscam, você sabe disso, né? Que querem ser atriz, ator, quer trabalhar com novela, com teledramaturgia, e as pessoas não entendem, às vezes, a dificuldade que é você fazer uma novela. Eu digo não só na parte de interpretação, mas na parte de uma seleção de personagem, na parte de um teste, por exemplo, de elenco, até para pessoas que já trabalham com televisão, passam por teste de elenco, né? Então é por isso que eu quero deixar você explicar para a galera de casa, porque você já está acostumada, né? Então, ou seja, vai ter um personagem, vamos lá. Vai ter uma novela nova, vai ter um Rei Davi 2, por exemplo. A Kel não trabalhou na primeira e vai ter um teste de elenco para personagens e tudo mais. Aí, para a Rispa, teve a Raquel Nunes e mais quantas atrizes, por exemplo, para poder fazer um teste para ser a Rispa? Tem uma ideia, mais ou menos? Como que você pode explicar isso para as pessoas de casa, para quem busca entender? Eu não tenho uma É ideia assim bastante, né? de quantas pessoas mais ou menos fariam teste assim para rispa, no caso. No caso de Rei Davi, eu não fiz teste, eu já era a atriz contratada do elenco fixo da Record, né? Então eu já era aquela atriz que ficava ali esperando a qualquer momento o convite, né? Para você Fazia ser um trabalho, selecionado. trabalhava, ficava em casa, esperava o próximo convite e tal. Embora eu tenha feito teste, sim, uma vez na Record. Eu fiz o teste para Lei o Crime. Para Lei o Crime eu fiz teste. Eu, Caio Junqueira, todo mundo. A gente fez teste. Legal.
Tanto que a minha personagem inicial, inclusive, nem seria Olímpia, seria uma outra personagem, e depois me deram a Olímpia de presente. Fiz o teste para um outro trabalho na Record. Então, assim, mesmo a gente que já é conhecido, que já tem uma carreira, que já tem até diretores que já conhecem o teu trabalho, às vezes te chamam para fazer teste, porque a própria emissora quer testar, mas não para conhecer o trabalho dos atores, mas para saber ali na frente da câmera qual ator vai encaixar mais naquele perfil determinado daquela personagem. Né? Não para conhecer o talento, o trabalho, porque isso já se conhece. O ator já é da casa, o ator já é conhecido, já sabe que ele trabalha bem. Mas é para saber qual se encaixaria melhor ali, né? Quem se encaixaria melhor naquele caso. Exato. Então a gente faz testes, sim. A gente faz testes, sim. Uma hora você é aprovado, outra hora você não é aprovado, mas não pelo seu talento ou por algo assim, mas porque realmente naquele momento, naquela personagem ali, você não foi quem encaixou A melhor compatibilidade, né? pro que eles estavam buscando. Perfeito. Maravilha. Você fez também, na Globo, você fez Malhação. Fala um pouquinho pra gente, que é as novelas que mais te marcaram até o momento, assim, que você fala, putz, não esqueço, fez grandes amizades, que Ai, você sabe, que você leva, sabe, com você e fala, putz, são nossa, várias, né? são. Eu tenho uma trajetória muito, muito gostosa na Globo, assim. Porque, na verdade, eu comecei na Globo, né? Eu comecei com 12 anos fazendo a novela Lua Cheia de Amor na Globo. Eu tinha 13 anos, na verdade. Novinho. Fiz elenco de apoio e dali eu fui embora. Dali eu comecei a fazer vários comerciais. É, Na verdade, eu tinha feito antes da novela eu já fazia comercial e tal. Eu comecei através da minha dança, né, da minha academia de dança. Então, fiz um filme com os Trapalhões, que a minha academia de dança escalou algumas bailarinas, algumas meninas, né, com 7 anos de idade, para fazer o filme com os Trapalhões dançando. Aí a produção achou que eu era né, que eu tinha desenvoltura, que eu tinha o tal do dom, o tal do talento nato, que as pessoas que são do meio, que têm olhar crítico, já sabem, né, já olha para uma criança e já percebe que ela já tem aquela coisinha, e notaram isso em mim. E aí foram me dando a oportunidade, não me dá seu telefone, pedindo para minha mãe, dá o telefone dela, ela é muito muito isso, muito aquilo, a gente vai querer fazer comerciais com ela e muitas coisas, não sei o quê, e eu levando sempre tudo na brincadeira. Nunca tinha pedido para minha mãe para ser atriz. Mãe, quero ser artista. Nunca. Foi uma coisa que aconteceu, assim. E como eu era muito desinibida e muito dada e gostava de dançar e muito não sei o quê, eu ia fazer as coisas na brincadeira. E aí, um desses produtores que me escalava para fazer comercial e não sei o quê, que eu já tinha feito vários comerciais, tudo dançando, foi fazer a escalação de elenco de uma novela da Globo. E minha foto foi parar lá, através dele. E aí me escalaram. Quer fazer e tal, elenco de apoio. Aí foi quando eu tinha 13 anos e aceitei fazer. E comecei ali. Contracenei com Francisco Coco, com Marília Pêra, começando ali, tinha poucas falas, né? Era elenco de apoio. E dali foi. Dali o negócio degringolou, assim, foi de uma forma muito natural, assim, na minha vida, sabe? Então, minha trajetória na Globo foi muito gostosa, porque aí depois veio Vira-Lata em 96, aí veio Malhação em 97, que foi a primeira personagem fixa grande que eu peguei, né? Depois veio Era Uma Vez, aí veio o Gaúga, aí veio Kubanacan, aí veio Zorra Total, que já foi uma outra linha de humorístico, que foi delicioso trabalhar com Maurício Sherman, né? Aprender um pouco de humor, também uma outra linhagem, né? Completamente diferente de telenovela. E aí voltei, aí foi quando depois eu fui pro Sport TV, aí depois voltei para Globo, que aí veio Padroeira, e aí depois voltei pro Zorra Total, e depois do Zorra eu recebi o convite da Record, foi onde eu fui para Record. Mas esses trabalhos da Globo, assim, eu tenho muito carinho, grandes amizades que eu carrego até hoje, assim, são de lá da Globo, sempre fui muito bem tratada, muito bem recebida, nunca tive nenhum problema, assim, com a Rede Globo, zero, sabe?
E personagens também memoráveis, personagens deliciosos. Até hoje as pessoas lembram da Pan de Malhação, sabe? Ganhei também alguns presentinhos bem legais, assim, na Globo. E aquela época, Kel, aquela época, vamos lá, 2010 para trás, não estou falando de tanto tempo atrás, mas 2010 para trás, 10 anos para trás aí, eu acho que era mais gostoso, não era? Porque não tinha esse negócio da internet, então acho que o carinho das pessoas era mais aflorado, tinha aquele negócio de carta, né? Cartinha, presente, isso e aquilo, então a galera mandava, né? Então, hoje em dia já é mais fácil o acesso com os artistas, com as pessoas, com a internet. Então você manda mensagem, não que os artistas vão responder, mas é mais fácil, você sabe da vida da pessoa, você sabe onde a pessoa tá, o que a pessoa faz, você sabe tudo. Então não tem mais aquele negócio de tipo, sabe? É igual. Antes não, antes você via na televisão e acabou. Você tá vendo a pessoa ali, a pessoa cria um carinho pelo personagem, se identifica com o personagem, com a pessoa, aí quer mandar presente, quer mandar, né? Então isso é bacana. Hoje, como que você vê isso? Eu vejo isso, na verdade. A internet ela tem os pontos positivos e os pontos negativos, né? A gente sabe disso. Ela é saudável, maravilhosa, pode nos trazer coisas incríveis, mas também pode nos trazer coisas ruins, né? Dependendo da forma que a gente usa. Então, assim, é maravilhoso hoje esse acesso que as pessoas têm ao nosso trabalho, a nós, mas, ao mesmo tempo, há um esfriamento das relações, né? Não só de relação fã com o ídolo, mas um esfriamento de todos os tipos de relação, assim, hoje em dia, né? Tá se perdendo o romantismo, daquela coisa olho no olho, daquela coisa de, eu vou fazer a cartinha, eu vou preparar o presente, porque eu vou lá, eu vou mandar pelo correio para a atriz Raquel Nunes, que eu amo. Nossa, quando chegava lá e a gente... Aqui, Raquel, para você que chegou as cartinhas, aquela coisa de você ver o carinho da pessoa, de você sentir o tato, sabe? De você ter o tato, de você sentir, de você pegar num presente. Isso é muito especial. É diferente de você receber um direct no Instagram, entende? Hoje em dia as pessoas não fazem mais esse esforço, né, de demonstrar esse carinho dessa forma, porque não precisa. É legal? É legal. Eu converso com vários fãs assim na internet que se hoje não houvesse internet, jamais teriam tido acesso a mim, mas ao mesmo tempo que é legal, a gente perde também aquele outro lado daquela coisa encantada assim, né, do tete a tete assim, né, de você pegar um presente, de você receber um presente, de você elaborar uma cartinha na mão e aquela coisa toda, né? Mas é o mundo atual, né? É o mundo moderno, mais prático, mais objetivo, mais seco. E o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai remar contra essa maré? A gente só tem que saber usar da melhor forma, saber dosar e seguir adiante. Fugir não tem como. Exato. Aí daqui para frente é pior, entre aspas, né? Pior, melhor, não sei. Mas assim a gente, com o tempo, vai perdendo mais ainda esse negócio. Porque é muito engraçado, porque hoje em dia, igual aqui, nós estamos por videochamada, né? Nós estamos por vídeo fazendo uma gravação de um programa de TV, canal aberto e mundial. Então, ou seja, eu não estou sentado com você do meu lado, a gente batendo papo, conversando com plateia. No que eu comecei foi assim também. Na época que eu comecei foi com plateia, então assim, eu tinha mais de 150 pessoas assistindo, dançarinas, humorista. É diferente você hoje, tipo assim, eu tá com uma câmera conversando com você, depois vai para edição, vai... Enfim, então assim, e o mundo é assim, daqui para frente, você não viu que vai lançar aquele óculos, que você faz tudo pelo óculos e tudo mais? Então é isso, né? É simplesmente se adaptar. Esse mundo, que é um mundo muito gostoso que a gente vive, só que as pessoas que estão entrando agora, ou que vivem só na internet e tudo mais, eles não sabem o quão difícil por trás das câmeras as coisas são. Então, assim, eu estava vendo um podcast esses dias, um elenco do Ratinho, do programa do Ratinho, falando que ninguém se fala. Eles não se conversam, um não gosta do outro, um tem rixa com o outro, e você assiste o programa. Pois é, o produtor falando, eu não suporto não sei quem, eu não gosto do Marquito, eu não gosto não sei de quem. E assim, você olha, você assiste o programa, em rede nacional, um programa de quantos anos o Ratinho faz programa na TV com um elenco há, sei lá, 20 anos, desde quando eu era criança. E o povo não se gosta.
Então, assim, o que eu tô querendo dizer com isso é que por trás das câmeras as coisas são muito diferentes do que as pessoas pensam, que é tudo mil maravilhas, todo mundo se ama, todo mundo conversa, todo mundo, né, paz e amor o tempo inteiro. Então, por isso que é muito legal, eu converso com os meus, né, convidados do programa sobre a vida de internet, a vida de artista, por conta do quê? Porque a vida de internet é muito fácil. Você pega qualquer pessoa hoje que tem um celular, tem acesso à internet, e tem acesso à internet, liga a câmera, faz vídeo e pode dar um boom de uma hora para outra. É muito mais fácil do que antigamente, na sua época, na minha época, que era você entrar numa televisão, numa Rede Globo, numa Record, num SBT, era muito mais difícil. Hoje, se você tem aí milhões de seguidores, está em alta aí, as emissoras te chamam, porque você tem uma evidência que é o que eles precisam hoje. Na nossa época não tinha isso. A gente estava conversando há um tempo atrás sobre isso, né, no particular, né, sobre essa parte de atuação, essa parte de projetos, e é exatamente o que você falou. Hoje nós temos que fazer tudo. Apresentar, atuar, produzir, criar, roteirizar, exibir, mostrar, vender, tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Então, hoje é fácil e é difícil. Você sabe do que eu estou falando, né? Você sabe do que eu estou falando. Muitos projetos ainda vão vir, ainda vamos ter muitas atualizações ainda dessa era digital. Espero que sejam coisas boas, portas abertas aí, né, para o mundo artístico, que querendo ou não, hoje em dia tem essa facilidade, né, do reconhecimento, mas é aquilo que eu falo para os meus entrevistados aqui. Gente, a televisão nunca vai deixar de ser televisão. Entendeu? A televisão nunca vai deixar de ser televisão. Uma série, um streaming, querendo ou não, a exibição é numa televisão, por mais que seja em celular. É muito difícil você pegar uma pessoa que assista uma Netflix no celular, no iPad, num tablet. É No televisão. celular. É muito difícil. Então, o povo ainda precisa e vai precisar da televisão. Então, isso não vai acabar, só vai se interligar. Então, a gente tem que estar envolvido nisso, né? Isso. Kel, quero agradecer a sua presença aqui com a gente, quero agradecer você ter disponibilizado o seu tempo. Você é uma atriz top. Então, assim, Obrigada. você sabe disso. Precisou aí. Tamo junto. Muito sucesso. Você Não também. posso falar o que a gente deseja no teatro. Não posso falar, porque nós estamos na TV. Mas você já sabe. Muita para você. E é isso. E muita sorte, que você não precisa de sorte. Você precisa agora de empenho e foco e fé. Obrigada, Alan. Eu desejo o mesmo para você. Você sabe disso. Foi um prazer estar aqui. Parabéns pelo programa, pelo projeto. E estamos junto aqui e na vida. Com certeza. Um abraço para a família, um abraço para você, tá bom? Obrigada. Um beijo muito especial para você. Gente, estamos ficando com o Tio Talk. Hoje tivemos a entrevista com a Raquel Nunes, essa atriz super especial, muito amiga do coração. Então, gente, até o próximo programa. Fiquem com Deus e até lá. Não perca o Tio Talk com Alan Dolce.